Olá, você que está ligado aqui no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo. Meu nome é Fábio Machado e estamos começando mais um podcast referência. Convido você, muito importante, gente, se inscrever, curtir e ativar as notificações para estar acompanhando o nosso trabalho aqui, esse canal que é o principal canal de comunicação para a indústria da madeira de base florestal. E o episódio de hoje conta com o apoio da Komatsu Forest do Brasil, empresa que desenvolve e fornece tecnologias, equipamentos e serviços para os mercados de construção, mineração, empilhadeiras industrial e florestal, é claro. No Brasil, a Komatsu Forest oferece o Harvester, Planter, Feller Buncher e outros equipamentos e serviços. Abraços aí aos amigos, o diretor-presidente da Komatsu, Eduardo Nix, e para o gerente de marketing e vendas, Carlos Borba. E o outro patrocinador de hoje, com muito carinho falo aqui, é a Rotary Axe, empresa 100% brasileira, fabricante de peças de reposição para corte florestal, mecanizado na América Latina. Entrega soluções e tecnologia com produtos qualificados como sabres, dentes de corte, ponteiras substituíveis, acessórios, disco de Feller, coroas de tração e facas para picadores. Um abraço aos amigos Victor Hugo, Bruna Polo e Mara Krieger. E o convidado, o entrevistado de hoje, a gente depois de muita insistência, convite, gratidão pela presença aqui, Fábio Parisotto. Tudo bem, Fábio? Tudo bem você, Fábio? Meu xará. Grande xará, veio lá da cidade de Caçador, aqui para Curitiba. O Fábio Parisotto é diretor florestal do grupo Frameport, formado em Ciências Contábeis pela Uniarp, que é a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, em Caçador, pós-graduado na área contábil, MBA em Gestão e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e também MBA pela Fundação Dom Cabral em Gestão Empresarial. Você, Fábio, teu currículo aqui é contabilidade. É, a parte Você conta árvores? Agora? Também, né? Faz parte do processo. Como que foi esse processo? Vamos contar a história aí para quem é o Fábio Parisotto, que, pelo jeito, escolheu a contabilidade como profissão e hoje comanda uma empresa uma área bem considerável aí do setor florestal. Sim. Na verdade, a minha história é um pouco interessante, porque eu, lá no passado, trabalhava numa outra empresa e na cidade eu não quis estudar fora. Eu já vou fazer faculdade aqui mesmo e resolvi fazer ciências contábeis, que pensei, no futuro qualquer coisa eu posso abrir um escritório, posso trabalhar na área e acho que é uma coisa que eu me identificava e eu sempre fui mais da parte exata do que da parte teórica. Então, certo, acabei me direcionando para esse lado. E como eu já trabalhava na área, acabei começando na área contábil. Aí passou os anos, daí eu conheci a minha esposa e foi passando e daí mais próximo da gente casar, o meu sogro me convidou para trabalhar com ele. Deixa eu abrir um parênteses aí, mandar um beijão para sua esposa, Maria Fernanda, isso. e uma menção honrosa aí para o nosso grande amigo Augusto França. Isso, quero também mandar um abraço para minha esposa. Manda, senão tem briga em casa. Porque assim a gente sempre fala que se você está bem acompanhado de uma mulher, você tem tudo para seguir e ter muito sucesso na vida. Então acho que de ambos os lados, né? Então eu agradeço muito o apoio dela e a gente tá forte junto aí. Então tá. Então, aí a gente resolveu casar e o seu França nunca foi de chegar meio de botar na parede para você, ou aceita ou não aceita. Então ele sempre deixou as coisas bem ao natural. E tanto é que na época, quando eu saí dessa empresa que ele me convidou para ir trabalhar com ele, eu fui trabalhar na área contábil. Trabalhei durante 4 anos na área contábil da empresa, da Frame. E ali fui aprendendo muito sobre a empresa, fui conhecendo a parte industrial também alguma coisa. E na época foi um momento de crise. 2004 a gente casou e depois foi indo até 2008 ali. Teve uma crise muito forte, a gente sofreu muito. Crise na empresa. Na empresa, e no mercado em si, né? No mercado da madeira. Foi aquele boom, né? Nos Estados Unidos, a bolha imobiliária que falava. Então, foi complicado para todo mundo. Acabou dificultando as coisas e
E como eu fazia parte contábil do que era pago, da parte financeira, então eu contabilizava a parte financeira. Acabou, tipo, não pagava muito as contas, tipo, acabou meio que ficando o serviço, pouco serviço. Então, daí eu comecei, o pessoal da Florestal começou a me convidar para ir para. Eu sempre tive um contato com a madeira, depois de um tempo que eu fui cair na real, que eu até então não tinha me tocado. Meu avô foi madeireiro, eu trabalhei numa empresa que era madeireira e também eram parentes lá e tal, e comecei meus trabalhos lá. E depois fui para a Frame, que também é madeireira. O seu França é um dos pioneiros da parte de pinos aí, né? E Então o destino sempre chamando e você querendo escapar do destino e ele chamando para puxando. madeira. E eu não, até então não tinha nem me tocado disso, né? Então, o que aconteceu? Aí eu comecei a me envolver com a floresta. Então, o pessoal começou a me convidar, daí eu ia para campo fazer inventário, fazer mapeamento, todos os processos da florestal eu acompanhei durante esse período que eu tive na contabilidade, dava uma folguinha, eu escapava, ia com o pessoal lá. Então, eu acabei me envolvendo aos poucos, foi aos poucos, mas cada vez mais. E o seu Frâncio ficou sempre de olho, ele nunca veio me pedir se eu queria ir para a florestal, nunca. Mas através da minha esposa, ele questionava ela, eu acho que ele está gostando da área florestal e tal, e foi indo, e realmente eu comecei a me identificar. E com o passar dos anos, daí teve um momento que precisou, ele quis botar alguém da família para acompanhar, vamos dizer assim, encerrou-se um ciclo do diretor anterior, e acabamos, ele me fez a proposta, Fábio, o que você acha? Você gostaria de atuar na Florestal, depois de consultar muitas vezes a minha esposa, para saber o que eu pensava, para não me botar contra a parede, porque daqui a pouco ele poderia até me queimar e fazer. E era difícil dizer não pro Franço. Vai que Claro, ele né? oferece alguma coisa Então, que você não justamente por gostar. isso, depois de um tempo que eu fui descobrir, que eu fui entender o porquê, ele Certo. sempre foi muito de deixar e descobrir e você buscar o que você gostava, o que você se identificava e para você crescer, né? Então, naquela época, aí ele acho que ficou consciente que eu estava gostando, né? Aí um dia ele me falou, Fábio, o que você acha? Você não encara de tocar a parte florestal aí da empresa e tal, e tem o Reinaldo, que é o engenheiro, ele pode te dar um apoio na parte técnica. Eu falei para ele, seu Francisco, eu não tenho experiência na área florestal, é, gestão, acho que alguma coisa tem noção, mas também preciso aprender bastante. Mas eu tenho vontade e gostaria muito se for a oportunidade, e se o senhor achar que é interessante, por mim, tá, eu topo. E assim começou. Então, a partir de 2009, acho que foi início de 2009, eu assumi daí a parte florestal da empresa. Na época eu tinha algum conhecimento, mas muito aquém do que a gente aprendeu ao longo desses anos, né? E daí dali começou. Então a gente foi se envolvendo mais ainda, né? Certo. Participando de eventos, cursos rápidos, para você pegar mais bagagem e conhecimento, né? Tá, deixa eu só para contextualizar aqui. A Juliana já é a Juliana Florestal desde Sim. aquela época. Porque a empresa foi assim, a fundação dela, a Juliana Florestal veio da parte, vamos dizer, societária da família do seu Frâncio, que ao sair de uma outra empresa que ele era sócio, ele fundou a Juliana Florestal, que já iniciou separado a floresta da indústria. Então até a fundação da Frame foi em 79 e a Juliana em 80. Então desde aquela época ele já foi muito Visionário. E organizado e ele sempre, e visionário, ele porque sempre ele sabia da importância de ter a floresta para a indústria. sim, e daí o que acontece? Você separando os dois, você tem uma gestão Sim, separada, pode ser junta, mas você consegue analisar separadamente, até por questão fiscal também. sim. Uma às vezes não fecha muito com a outra. Então, enfim, sempre começou daquela época já separado. E daí começou a Juliana Florestal, entendeu? Então, ali que iniciou a Juliana Florestal, em 1980. Deixa eu te perguntar, claro que você deve saber, por que Juliana Florestal? Juliana foi uma homenagem que ele fez para a mãe dele. É, É. Ela era viva ainda, ele sim. fez em vida, ele quis homenagear ela e deu o nome de. Pessoal, todo mundo pede, é uma filha, qual que é a filha? Qual que é a Juliana? Porque ele tem 4 Sim, filhas, ele né? tem 4 Tinha filhos. 4 filhas, então qual que é a Juliana? Não é a Juliana, é a mãe. Então todo mundo fica. É, ele me contou essa história também. Isso aí, A Juliana é a mãe do seu, do seu Francio. isso aí. Você, quando entrou na Juliana Florestal, qual que era como que era a floresta naquela época? A colheita, o tamanho da floresta?
Na época eu não lembro certo, nós deveríamos ter acho que uns 5, 6 mil hectares, talvez, de líquido plantio. Não recordo bem o número, mas é em Sim. torno disso aí. E, e o seu França, ele mudou a filosofia de plantio, porque o que aconteceu? Quando iniciou a empresa, ele sempre foi visionário e quis investir na floresta porque ele achava que o pino seria o futuro, né? Então lá de 80, 79, 80 até 84, ele plantou algumas florestas. Depois parou, porque não tinha dinheiro para investir. Ficou longos anos sem investir. Aí mais alguma coisa em 92, se não me engano, ele plantou mais uma floresta. E foi voltar a plantar somente em 2000. Só que antes dele plantar, o que ele fez? Ele primeiro foi feito a certificação da Florestal, que a Juliana foi a primeira empresa florestal do estado de Santa Catarina a ser Certificada certificada pelo pelo FSC. FSC. Isso. Nossa. Na época ele fez todo o processo em 2000, em 99 e 2000 saiu o certificado. Então ele já é certificado desde 2000. E ali mudou todo o processo ele investiu num viveiro, um viveiro muito moderno para a época e tal, e queria coisa de qualidade. A muda tinha que ser Sim. uma muda de qualidade. Não tinha nem semente na época, ele comprava, tinha que importar semente através da Rigesa na época, importava semente porque não tinha os pomares aqui ainda para fornecer para o mercado na época. E ali começou. Então ele mudou toda a estruturação da floresta. E ali ele começou um novo ciclo de plantio, com um espaçamento que ele achou que era o ideal, as intervenções na floresta conforme um plano que a gente fez na época que ele fez. Então mudou todo o processo de plantio do pinos. E ali começou, entendeu? Então daí foi plantando ao longo de 2000 até 2005, 6, 7 ali, que foi um boom da época do pinos. Todo mundo estava investindo em pinos, então foi ali ele plantou, acho que saiu de acho que 4, 5 mil hectares para 8 e Hoje pouco. são quantos Hoje mil? são em torno de 9 mil hectares de, 9 mil de hectares floresta, de do líquido dentro da plantio, de florestal. líquido plantio. Certo. Tem alguma parte que é uns 20% que são terras que são arrendadas e o restante são terras próprias. É 100% pinos. 100% É, pinos, 100% pinos. Então, que legal isso. E a floresta de vocês, ela é 100% para a indústria, Framiporte, ou qual é a porcentagem da floresta que sustenta a hoje, indústria? assim, ó, o nosso consumo não é tão alto. Então, você Ah, a indústria não consome? consome, mas assim, para o que a gente Sim, que vocês têm o tamanho, o volume. movimenta, o volume que a gente movimenta mensal, ela não absorve tudo, porque Uhum. hoje usa muito MDF, o produto que a gente faz é uma porta para o mercado americano, são portas de montantes e travessa, então as portas que são pintadas, o custo fica muito mais barato você fazer de MDF do que você fazer de lâmina ou madeira maciça e depois Sim, pintar, né? Entendeu? Ela é toda de madeira maciça, mas enfim, a parte externa a gente usa onde dá para vai ser pintura, usa MDF. Então, certo. o volume que a empresa consome, eu diria que hoje nós estamos movimentando de média em torno de Quanto? 22 mil hectares, 22 mil 22 toneladas mês, mês. em tudo. Madeira de 8 acima. Então, desde Certo. celulose até madeira para serraria. Tá. A gente consome em torno de 8, 9 e umas 1.000 toneladas de tora de torno, que são toras de 35 ou 40 acima de diâmetro, que usa para fazer laminação daí. Então, a Frame então, consome essas toras, de Então, 35 a 40. Sim. do volume que a gente corta, vamos dizer assim, dá uns 40, 30, 40%, que é o consumo nosso, Para a Frame. para a Frame. O restante a gente fornece para o mercado. Então, e hoje, tipo, o mercado de laminação saiu um pouco fora, a gente daí acabou, tipo, você vai direcionando conforme o mercado vai indo, né? Então, a gente hoje direciona a madeira um pouco mais fina, de 16 a 23, que tem uma procura um pouco maior na região, Certo. para o mercado, e você prioriza a madeira mais grossa para a nossa fábrica, que dá um rendimento melhor e uma Claro. qualidade melhor de madeira, né? Então, do volume total, a gente usa hoje uns 40%, vamos dizer assim. Tá. E vocês já têm o ciclo completo, a floresta? Sim, Como que tá? hoje a gente, nesses 8 mil hectares, 8, 9 mil hectares que dá de floresta, se a gente parasse de cortar hoje e continuasse, mesmo que a gente está em estágio de expansão na empresa, hoje a gente produz aí em torno de 100, 120, 130 container mês de portas. O projeto final é para chegar em 250 a 300 containers. Quando você chegar nesse volume,
mesmo assim, você cortando a floresta, parando de plantar e não corta, e não, Para de cortar, só para de plantar. cortando e você vai com certeza conseguir colher pro volume nosso uns 25, 30 anos. Então, Caramba. ele está acima do Sim, tá nosso ciclo, acima do ciclo, porque o nosso ciclo é exato. 25 anos. É 25 25 anos. A gente conduz a floresta para para cortar com 25 25. anos. A Certo. partir de 25 anos, vamos dizer assim. Entendeu? Então, a gente já é autossuficiente. Autossuficiente. A gente continua expandindo a área florestal porque é questão estratégica, né? Você tem alguma floresta que é um pouco mais retirada, uma que é arrendada, então você não pode ficar muito em cima. Então a gente já tem uma margem, porque a gente não vai começar a produzir esses 300 containers já. A gente vai Certo. mais um tempo ainda, né? Até você finalizar Claro, o claro. investimento e tal. Então a gente tem um longo tempo pela frente para você. Vamos dizer, se fosse o volume, o consumo de hoje, se eu fizer a conta, esse dia dá 40 anos cortando sem Caramba. você sem Sem acabar com a plantar, floresta, sem plantar mais nada, sem plantar entendeu? mais nada. Então, Para sustentar a fábrica de para sustentar a vocês. fábrica. Então, nós temos tranquilamente madeira suficiente para A gente vai atender. falar da indústria no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu quero explorar você nessa parte Vamos lá, florestal. vamos lá. E você falou muito na certificação FSC, né? O Sim. seu França tinha essa visão já de. Mas vocês ainda sempre estão atrás de prêmios e certificações, né? Quais outras. Na verdade, assim, ó, a gente não a gente tem muitos estudos que a gente faz Sim. internamente, Vocês tem fazem pesquisa pesquisa, também? a gente Como que participa é? com o PPPIB lá, tem é um grupo de pesquisa que começou lá em 2006, que a gente começou, seria a potencial de produtividade do pinos no Brasil. Então, a ideia, o que que é? Você pegar dos sítios que são menos produtivos, você tentar elevar a produção para igualar os sítios, ou chegar mais próximo dos sítios que são mais produtivos. Então, a ideia da pesquisa é essa. Teve um longo tempo que foi mais a parte, vamos dizer, uma parte que não era tão palpável que a gente fez nessa pesquisa, e hoje mudou um pouco o foco e a gente está atacando mais na parte de nutrição, de adubação, subsolagem, não subsolar. Então tá uma coisa mais mais que se consegue visualizar o resultado. Então tá uma coisa bem interessante. Até sugiro, se empresas tiverem interesse de conhecer Pode ir e lá participar, visitar. a gente tem são 10, 12 empresas que participam do grupo. A gente está sempre em busca de mais empresas, porque quanto mais empresas, mais você aumenta, vamos dizer, o poder tecnológico e de você de investimento, Entendi. e, enfim, né? Então a gente tem convênios com universidades, que estão sempre mandando. A gente tem, todo semestre a gente tem dois estagiários que em convênios com a Federal do Paraná, de Santa Maria, a UDESC, a gente Legal. sempre absorve lá ou dois ou três estagiários que a gente vai formando lá dentro e alguns você contrata, você põe na equipe e melhora o teu quadro Parabéns, de Fábio, técnico, né? porque isso aí vocês deixam uma contribuição para a sociedade também, né? Sim. Não, acho que é É, importante, né? Você tem que fazer não só pensar no financeiro, mas você tem que sim, pensar. A gente tem outro programa dentro da empresa, que é o Projeto Pescar também, que é o lema do Projeto Pescar é assim, você não dê o peixe, ensina a pescar. Então a exato. gente recruta jovens de vulnerabilidade social e traz para dentro da empresa. Hoje nós temos são vagas para 70 alunos. Iniciou 70 alunos no início do ano, até 2021, se não me engano, era uma turma só. Hoje a gente dobrou, então era 35, hoje passou para 70. E a gente todo ano forma, não consegue formar os 70 porque sempre tem desistência durante o ano. Então a gente traz para dentro da empresa e ali você, entendeu? Você tem assim, uma gama de ensinamentos e coisas. A própria comunidade vem junto como voluntariado para instruir esses Sim. jovens. Então você forma eles, cara, coisas básicas assim, desde como você se portar numa mesa, como você falar com as pessoas. Então, porque são pessoas assim de um nível baixo Sim, mais humildes. e tão vulneráveis, estão em Sim, sim, sim. risco social, é o que é o lema do projeto. Então, E é parabéns. uma coisa que a gente tem muito orgulho. Foi lá em 2000, se não me engano, também o seu Franz trouxe que isso veio da Link, que surgiu esse programa. E a gente trouxe as filhas do seu Frâncio e a minha esposa abraçaram a causa e já estamos na 23ª turma do Projeto Pescar. É uma coisa que a gente se orgulha muito da maneira como a gente trata isso e o que isso é importante para a Sim. empresa e para a sociedade. Não, e vocês estão transformando, além da sociedade, qualificando ainda mais, porque são pessoas que vão
muito provavelmente entrar no setor, Sim. trabalhar em outras empresas. Até tem uma informação, uma coisa interessante. Certo, A gente teve a visita de um cliente agora, há um tempo atrás, certo. e a gente procura sempre mostrar o que que é a empresa, não somente a parte de produção, de fabricação e máquina e coisa, mas a gente faz eles entender o que é a empresa, o que é, qual é o papel da empresa na sociedade, o que que a empresa faz além das portas. Certo. A gente trouxe esses clientes, mostramos para eles, a gente tem um ambulatório também dentro da empresa, que é como se fosse uma UPA lá. Então, hoje a gente tem 5, 6, ou 7, se não me engano, especialidades de médicos que atendem lá dentro. Estamos buscando agora mais um que é a ortopedia, para daí você fechar, acho que quase todas Sim. as principais. Tem enfermeiras, tem médicos, tem dois dentistas, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, então a gente tem para atender o pessoal. E a gente foi mostrar isso aí para o pessoal, para esse cliente. Certo. A gente estava para fechar um projeto aí, para frente, para longo Certo. prazo, um contrato longo, né? E ampliar as vendas com eles. Eles já eram clientes nossos. E a gente levou eles no projeto Pescar e no ambulatório. Aí nós conversando depois, numa janta lá, o vice-presidente da empresa que estava lá falou para minha esposa: olha, a visita no projeto Pescar hoje foi ali selou o nosso negócio. Ele falou assim, a gente fica emocionado e é de arrepiar, porque a maneira como ele falou foi uma coisa muito espontânea. Ele disse assim, eu quero para minha empresa o que vocês têm aqui dentro, que é como vocês É. cuidam das pessoas. Isso me chamou muita atenção. É claro, limpeza, a própria a fábrica, a produtividade, coisa isso chamou atenção também, mas o principal foi a maneira como vocês cuidam das pessoas. Eles citaram. Parabéns. Então, Além da floresta, nós somos o setor nosso, esses são exemplos que a gente tem que seguir. isso dá força para a Dá gente força, é continuar, né? valor, é valor. E assim, você vê que você está fazendo a coisa certa, né? É, Porque você não basta você pensar só no frio e calculista, só no financeiro. sim, claro. A gente tem um papel social. Queira ou não, você vai além É. do teu. Claro, você sempre busca Não, ter resultado. E a Framport é uma empresa, pelo menos em Caçador, tem uma representatividade Sim, gigante a ali, gente né? Apesar que Caçador tem várias tem muitas empresas empresas importantes. boas ali, referências. Voltando pro setor florestal, uma curiosidade, porque vocês, claro, vocês preparam a floresta para a indústria, Uhum. né? Vocês estão fazendo o caminho correto. Esses 40% vocês trabalham ela É, seguindo as exigências da Framport. isso. E as outras, vocês também têm contato com as empresas para plantar de acordo com a necessidade das empresas? O que que acontece? O nosso foco nunca foi o mercado. Certo, Desde o início sempre foi atender o que é a demanda da fábrica. Então, o que que a gente faz? A gente faz todo o processo na floresta buscando a melhor qualidade de madeira. A certo. gente não interessa muito em volume de madeira, e sim em qualidade de madeira. Então, você faz desde o plantio, a subsolagem, você faz o espaçamento que a gente achou o ideal e o mais coerente para você depois fazer os desbastes e você deixar fora. Porque para a fábrica, o que importa? Quanto mais cilíndrica for a árvore, melhor. O ideal seria achar a fórmula de se fazer ela quadrada já a árvore. Aí seria Olha, é aproveitamento. uma boa ideia para os pesquisadores, né? Esse seria o sonho, né? Mas, enfim, a gente procura deixar a floresta o mais. Desculpa, mas Não, me lembrou um desenho que a gente assistia no passado. Lembra do desenho do Superman? sim, sim. Tinha o inimigo dele que via o mundo quadrado. Não, Imagina. Hoje meu filho brinca muito, é o mundo do Minecraft, né? Tudo quadradinho. então seria o sonho de qualquer Já florestal. vem cerrado. Qualquer engenheiro florestal, já, vamos produzir a madeira quadrada. Mas isso não é fácil, né? É impossível. Enfim. Então a gente procura conduzir a floresta para que ela esteja na melhor condição possível, que ela não seja muito cônica, que ela seja com menos galho. Sim. Então a gente procura também a questão da muda, da semente, uma semente que esteja um melhoramento, para a gente ter uma árvore melhor e você ter uma condição melhor, ter um custo menor na hora de você conduzir a floresta. Então a gente procura, não se baseia muito pelo que as outras empresas, vamos dizer, o normal, porque hoje, se você for ver, empresas de chapa de MDF e papel, para eles interessa volume de madeira, Exato. não interessa a qualidade. Não. Vai Quanto mais moer. volume, vai moer Vai moer. e para nós é o contrário. Então a gente acaba andando num sentido de contramão às empresas e o que o mercado está pregando.
Porque hoje, se você for falar em ciclos de floresta, o pessoal fala em ciclos de 14, 15, 16 anos. Já estão falando em 13 anos, entendeu? Então, o que acontece? No nosso ciclo, é 25 anos. É completamente fora do que o mercado. Tem algumas Sim. empresas que estão na mesma linha, mas que lidam só com tora, que atendem o mercado. Mas, enfim, o nosso foco é para atender a indústria. Por que a gente deixa o ciclo de 25 anos? Porque para a fábrica nós precisamos de madeira limpa, madeira clear. E como que você vai ter madeira clear? Se você não tiver florestas grossas. Como você vai tirar lâmina clear, se você não tiver uma floresta adulta, uma floresta grossa? Então, toda a floresta, ela foi planejada, ela, como quando eu falei lá que em 2000, 99, 2000, teve uma nova maneira de trabalhar, de preparar e conduzir e plantar a floresta, foi baseado nisso aí. No que a fábrica precisa, qual que é a demanda da fábrica. E a gente atende o que é a necessidade da nossa fábrica. E, consequentemente, para o mercado, hoje, se você for vender uma tora que é podada, ela tem um valor melhor do que uma tora não podada. Isso aí, tipo, que era uma dúvida lá no passado que a gente tinha. Pô, será que vale a pena você É, investir em poda? Porque a gente para poda tirar cem o por cento problema, das né? árvores. A partir do quinto ano, 100% das árvores são podadas. E a altura da poda ela chega a 6 metros. Então, esse é o nosso manejo. Certo. Todas as árvores são podadas até 6 metros. Mas como que ela fica? É por causa do nó? É porque que acontece? O intuito nosso é você começar a podar ela o mais jovem possível, Certo. desde que não afete o desenvolvimento da árvore, mas que ela mantenha um núcleo nodoso aí no máximo 10, 12 centímetros, Tá. entendeu? É, porque o Francis falou para mim um detalhe que os americanos, onde vocês exportam a porta, adoram o nó, Sim, né? Mas ele tem um tamanho. mas daí o que que É, acontece? entendi Que agora. hoje a gente tem. Hoje o mercado mudou um pouco do passado, vamos dizer, 70% era madeira natural, portas naturais. Certo. Hoje inverteu. É. É mais porta branca, porta Hum, pintada, do que porta natural. Então, hoje mudou. por isso que mudou, até o consumo da fábrica mudou. Aumentou o consumo de MDF e diminuiu o consumo de Tá. madeira. Então, mas enfim, eles gostam de madeira, tem que ser maciça e tal. Então, tem algumas portas que saem com nó? Tem. Mas daí você tem que ter um nó que seja um nó vivo, não pode ser nó que tenha um defeito, não pode ser um nó muito grande. Sim, senão Entendeu? mata. Então tem todo um cuidado que a gente tem que ter no produto quando você vai fazer. Eles selecionam lá na hora que tem a lâmina, eles selecionam os nós. Às vezes eles tiram um nó numa lâmina que é descarte e inserem numa lâmina boa para ficar perfeito. Então é feito coisas lá que às vezes você olhando na porta você não percebe, entendeu? Mas tudo são baseado no que o mercado determina, né? Então a gente está Entendi. sempre buscando E falando atender. em tecnologia, né? A gente acompanha em eventos, feiras, no mercado que a gente, o crescimento da tecnologia florestal. Você começou em 2009, né? 2009, 2008, Na 2009, floresta. isso. Qual foi esse crescimento para vocês do grupo Frameport? Como que era antes? Como que era feito o corte? Tinha mecanização já ou não tinha? Como que foi esse processo, Fábio? Eu gostaria que você me passasse essa evolução, né, da O que colheita, acontece? do plantio e da colheita. Até antes da minha época, antes de eu começar na Florestal, coisas que a gente escutava o seu Francis falar cada vez que sentava a conversar, ele explicava como era no passado. Nós chegamos até na empresa, uma época, ter 120 motorneiros, mais 120 ajudantes, para você cortar 4, 5 mil toneladas de tora. Então era muito manual. Quando começou Isso é os década de primeiros 70, desbastes, 80, né? 80 ali, quando começou os primeiros desbastes, o pessoal, os mais antigos nossos, comentavam, não tinha carregador. Eles carregavam no braço, estaleravam as Caramba. toras, desbaste, carregavam no braço e jogavam isso no caminhão e não tinha muita mecanização, tinha praticamente zero mecanização. Sim, Era tudo, uma grande maioria manual. manual. Isso foi mudando. Quando chegou o primeiro carregador, nossa, foi uma evolução monstra, né? Porque imagina você deixar de carregar manual É. para carregar daí com uma máquina, pô, isso aí a produção já foi melhorando. Aí tá. Aí lá em meados de 2000, 99, 2000, foi investido no primeiro 2002 talvez, não lembro bem certo a época, mas foi dali, entre 2000 e 2002, 99, 2002, foi comprado os primeiros cabeçote para corte raso. E ali começou a mecanização. Na época, acho que usava até, não lembro que, acho que era o Logomax com Sim, a Caterpillar, certo. a escavadeira.
E era, na época tinha, era o que tinha e, enfim. E Sim. daí, como nesse novo ciclo de plantio também, a gente sabia que ia plantar e ia colher com máquina, entendeu? Só que você nem imaginava essas máquinas de pneu hoje. Eu acho que tinha alguma coisa, mas você não, para nós lá, você não, vamos colher com máquina depois nós vamos ver. Quando chegar na hora de colher, nós vamos ver. Vamos comprar as máquinas que aqui tiver, vamos colher com máquina. Então, assim, foi uma coisa que, se você analisar lá, naquela época, 2000, 2001, 2002 ali, e o que é hoje, eu acho que a evolução florestal, a tecnologia que tem hoje, é muito grande. Foi uma coisa que, principalmente nos últimos anos, É. e a tendência acho que é cada vez mais, né? Porque hoje você consegue monitorar uma máquina lá no campo, lá do escritório, consegue inclusive comandar a máquina, operar a máquina se você quiser no escritório. Eu estava conversando Sim, com o é. pessoal da. Coloca É, eles operam o o óculos óculos lá, virtual para virtual. manutenção que É. o pessoal tem. Então tem uma série de E coisas. vocês estão acompanhando essa evolução A gente tenta. tecnológica? Tudo tem que ter uma lógica, né? Você não Sim. pode. Não adianta você botar É, tecnologia se você não tem. Se você não paga o custo, né? Você sim, claro. tem que ser baseado em. Tem que ser pagar. Então, Sim. lá, Tem que fazer sentido, né? claro, o que que aconteceu? Então a Juliana veio crescendo. Daí primeiro foi uma das pioneiras na parte de cabeçote para corte raso. Só que daí era só cortava, tinha duas frentes de corte. Na época era só corte raso, não tinha desbaste. Daí botou uma máquina a cada frente, e daí, porque a gente pegava, tinha uma floresta que era melhor, mais grossa, e uma floresta mais fina, que não havia desbaste e tal. Então a gente acabava na fábrica misturando essas duas para ter um mix melhor de madeira na fábrica, né? Então a gente começou lá, mecanizando essas duas frentes de corte. E foi passando os anos, para você ter uma ideia, quando a gente começou a cortar em 99, essa floresta que foi a primeira floresta plantada da Juliana Unker diz, a gente começou a cortar ela em 99, terminamos o corte raso em 2014, janeiro de 2014. Então você vê, foi 13 anos praticamente cortando Sim. uma floresta para atender o que a demanda da fábrica. Claro, tinha umas outras menores, floresta mais jovem que a gente misturava, tá, enfim. Então ali a evolução foi, então foi os plantios foram crescendo e a gente chegou o momento de agora vamos começar os desbastes desse novo ciclo que começou lá em 2000 para cá. Aí em 2000 que foi quando eu comecei a envolver mais e eu estava mais envolvido com a Sim. florestal em 2008 ali, que eu daí começamos a participar de feira e coisa, fomos na Expo Forest, a primeira que teve aqui em Curitiba até na Sim, época. foi no positivo ali Isso, no centro de exposições, né? então a gente participou daquela, aí que ali o seu Francis, ó, vamos atrás de máquina para nós mecanizar o desbaste, né? Vamos precisar colher com máquina, então vamos atrás e vamos descobrir o que tem no mercado. E ali a gente começou. Começamos a investigar e ver o que tinha para a gente. E claro, tudo botando no papel e vendo os Sim, números, né? sim. O que vai compensar, o que vai se pagar. Então a gente acabou Então você veja, em 2008 a gente começou, e daí, bem na época da crise também estava ruim, você não tinha condição de você comprar máquina naquela época, foi atrasando, atrasando. Que foi outra coisa que também nos fez crescer, porque a crise sempre faz você Sim, crescer, né? é. De uma forma ou de outra você acaba aprendendo. O que acontece? No nosso plano de manejo lá atrás, nós tínhamos a ideia de fazer os desbastes com 7, 8 anos, você começar, 7 anos já começaria o primeiro desbaste, 10 anos o segundo, 13, 14 o terceiro, e talvez depois podia fazer mais um quarto desbaste, e até o quarto errado, como o nosso ciclo é longo, então a gente tinha mais ou menos essa ideia. Aí veio a crise, precisava investir em muita floresta para cortar, e não tinha condição de comprar as máquinas. Então a gente foi levando 2008, 9, 10. Conseguimos comprar as primeiras máquinas em 2013 para iniciar o corte em 2014. Então você veja, as florestas que estavam lá foi plantado lá atrás já estavam com 12, 13 anos. E já estava atrasado o desbaste. E Sim. o seu França e a gente, toda a equipe preocupado com o que vai acontecer. Nós vamos perder a floresta, vamos estragar a floresta, vamos. De certa forma, a gente perdeu um pouco de crescimento. Mas o que a gente aprendeu com isso? Que, para o nosso caso, como a gente precisa da árvore cilíndrica, tudo aquilo que eu já falei antes lá, Sim. a gente chegou à conclusão, conversando com todo o povo da época, os bambambam da madeira, da floresta, que no nosso caso, se a gente levasse o primeiro desbaste para 10 anos, não teria tanto problema. 10, 11 anos seria o limite. Não teria tanto problema porque nós iríamos perder um pouco em crescimento em diâmetro, mas ia ganhar em altura, que na verdade ia quase que se balancear o crescimento da floresta. E nós íamos ter uma árvore
mais uniforme, mais cilíndrico e tal. Então isso acabou meio que dando um conforto, puta, mas não conseguimos Sim, sim. comprar a máquina, não conseguimos mecanizar, então justificou um pouco o nosso prejuízo, vamos dizer assim. Sim, Enfim, depois disso a gente mudou o nosso plano. Hoje nós não falamos mais em desbaste com 7 anos, certo. Só a com partir dos de 10 anos. 10. E outro E qual detalhe, que é o limite? 10 até 11? 11 anos, a 11 gente anos é acha que, o estourando. para nós, no nosso caso, a gente acha que, claro, não tem uma receita que é a certa. Tem que estar o olho Eu lá. acho que é assim, ó, depende muito de empresa para empresa. Cada empresa tem a sua receita de bolo e eu não vou discutir que a empresa do Sim, fulano é melhor ou pior o manejo do que o meu, porque ele está fazendo o manejo baseado no que ele vai precisar, na na madeira que ele indústria entendeu. dele. Enfim, nós achamos que para nós é melhor até os 10, 11 anos. E outro detalhe, quando você corta com 7 anos, na época a madeira de celulose não tinha valor nenhum. Era coisa de 40, 50 pila posto fábrica. O que isso vai acontecer? Você não paga não paga nada da mecanização, você não consegue nem fazer o desbaste. Muitas vezes tem que fazer e deixar lá. Só derrubar e nem colher, porque o Sim, custo não vai pagar. paga com caixa Se conta. você corta com 10 anos, 9, 10 anos, 11, você já tem uma madeira que dá para serraria. Se você separar ela, que nem hoje estão cortando com. O pessoal está falando em sortimentos de 12, 13, de 13, temos de 12, 13 Sim, a 18, 18 a 23, e então tem surgindo algumas coisas diferentes no mercado. Então você já tem uma madeira que vale um pouco mais. sim. Já A tem própria celulose hoje mudou o valor. Ela deu uma atualizada e tá, ela compra essa. entendeu? Então, assim, a gente sofreu, mas acabou aprendendo e isso fez com que a gente mudou também um pouco da nossa visão e nosso foco na floresta, né? Você falou que na época do seu Frâncio, 120 motosserristas, mais 100, 240, 250 pessoas para 5 mil. Hoje vocês produzem quantos mil toneladas? Você falou no Olha, início, me perdoa, 21, né? a média dos últimos 12 meses está em 21 21. mil toneladas. Quantas pessoas para 21 agora? Cara, eu Vocês acho estão que lá? assim, é que o que acontece? Hoje a gente tem toda uma estrutura também de apoio, não conta só, mas assim, se fosse só para cortar É, aí, só para eu cortar, acho que umas 12, 15 pessoas, no máximo 20 pessoas, para ter você 4 atende. vezes mais o Nós volume. chegamos a produzir nesses últimos 2 meses, É, que o tempo também ajudou, com a estrutura que a gente tem, teve 2 meses seguidos, um mês a gente produziu 30.500 toneladas, e o mês seguinte 33 mil toneladas, com a mesma estrutura. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos capacidade com a estrutura de produzir 30 mil toneladas tranquila, se você, tipo, se eu, vocês giram ou vocês têm um período aí, de corte da colheita? É 24 horas? não, são 2 turnos. A Dois gente turnos, isso. trabalha um turno das 7 às 16h48 e outro turno começa às 17 e vai até 2h30 da manhã, acho que é. Então a gente faz um Coisas turno. que evolução também, né? A máquina trabalhar à noite, antigamente não existia O isso. meu sonho ainda é fazer o seguinte, eu, É, eu qual que é o quero teu trabalhar sonho? num turno só. Ah, Eu quero, assim, ó, fazer com que as máquinas, que eu tenha uma estrutura, que eu consiga trabalhar só num turno. Daí eu posso organizar. Não, eu vou trabalhar com o carregamento à noite, sei lá, ou com o corte e carregamento à noite. Eu vou organizar de uma forma que eu consiga, ou faço só no turno comercial, porque a manutenção seria interessante que ela ficasse durante no turno comercial, que é mais fácil de fazer sim. manutenção de dia, né? É. Entendeu? Então, eu posso talvez depois mudar um turno, fazer um turno só que pega metade da tarde até a noite, entendeu? Então, esse é o que eu quero, É o teu ainda desafio. quero chegar. Para quê? Porque nós, como eu falei, o nosso foco não é só vender madeira para o mercado, até porque se nós for vender madeira para o mercado, nós não temos, vai ter floresta para aguentar, né? Sim. A gente está implantando, está startando uma serraria que se for serrar o que ela tem capacidade para serrar, você precisa muito mais floresta. Então, tanto é que a gente tem programação de serrar um turno só, e mesmo assim vai ter já uma demanda para, tipo, vai ter um volume que vai atender lá os 300 containers mês, vamos dizer, entendeu? De produção. Então a gente está trabalhando muito baseado para você fazer o quê? Preservar a floresta que eles têm. Daqui a pouco vai casos que você tem uma disponibilidade de floresta que você pode comprar de terceiro, então você preserva a tua e compra no mercado alguma coisa, né? Então a gente trabalha muito em cima dos números para você garantir a tua sustentabilidade ao longo de todo esse tempo, né? Então esse, Entendi. esse é o nosso foco. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, Fábio, nessa área florestal, que o segundo eu quero explorar você nessa parte da indústria, você falou da serraria. Eu visitei vocês, a serraria da Mendes Isso, Máquinas, gigante, linda, já está em operação?
Tá, Tá em ainda operação. estamos trabalhando para chegar nos No volumes volume que vocês. contratados. Mas daí a gente vai falar no segundo bloco disso. Mas assim, eu queria lançar um desafio para você, porque você tem um conhecimento amplo aí, dá para ver na parte florestal. É, o que que você imagina, o que que precisa até de tecnologia, o que pode ainda evoluir a parte mecanizada na floresta que ainda não tem hoje, que te ajudaria, talvez, fazer esse turno? O que que O você, que, que- como que você vê o futuro? a nossa maior dificuldade hoje, o que eu vejo é a seguinte, porque, como eu falei, hoje as máquinas estão todas elas, você pode ter monitoramento delas em tempo real. Certo. Só que na nossa região, né, e isso daí faz parte da infraestrutura do Brasil, tipo da parte de comunicação. Nós não temos uma infraestrutura que consiga atender e nos dar essa conectividade. Então isso é um dos pontos que eu acho que precisa, que o governo deveria investir mais em torres, sei lá, em Mas você está usando Starlink? eu tenho Starlink, tem, Starlink lá, mas como que é? Ela não é. não, ela atende também. Só que o que acontece? Se for botar para você fazer com a Starlink, você tem que ter várias Starlink, entendeu? Ah, Para você entendi. conectar tudo. Então Sim, tem algumas dificuldades que a gente certo. está tendo, que eu acho que, vamos dizer, se tivesse uma conectividade um pouco melhor, com satélite, ou sei lá, eu acho que isso, mas isso está caminhando. A própria Starlink, como você falou, ela veio para ajudar. A gente já É, tem algumas Starlink lá. para ajudar na floresta. É. Só que daí o que acontece? E tudo isso é custo, né? Então você tem Sim. que ir fazendo conforme você Mas for eu se concordo, pagando. eu Entendeu? concordo. Então eu acho que é uma das coisas que, assim, a gente tem um pouco de dificuldade. A gente está implantando e finalizando um sistema florestal que a gente contratou. A gente tinha feito lá no passado um específico nosso, dentro do nosso sistema do TOTS. Mas não ficou legal. Agora nós contratamos o sistema da ANI, sistemas, eu acho que tem Sei, eu conheço a empresa, sim. eles estão finalizando, tem uma porção de coisas ainda para fazer, como BI e coisa, entende? Então eu acho que isso também ajuda muito, só que daí o que que eu preciso? Preciso fazer, fechar as conexões, Certo. entendeu? Então isso é... E hoje uma das dificuldades maiores que a gente tem também é pessoal. Você conseguir pessoas, tipo operadores e em algumas áreas específicas, então a gente acaba tendo que... Você sofre muito para você preparar, para você ter a pessoa certa para operar as máquinas. Então a É máquina uma vem com uma, geração que já uma- é- começa e já sai, vai então embora. você não tem uma, então isso dificulta também, entende? Então as tecnologias vêm para ajudar, só que daí o que você tem que ter a contrapartida, tem que ter quem vai lá, quem vai operar, E esse é o entendeu? mercado de operadores. Tem empresas que formam, né? Vocês. E como que está a remuneração? Está boa a remuneração do operador? Cara, eu diria assim, o cara ganha bem, assim, não é um salário ruim. Isso é o que eu queria passar essa mensagem, porque muitos jovens eu vejo indo querendo só na parte de tecnologia, e é um mercado que está bastante inchado, na minha É, opinião. E esses mercados que tem uma qualificação, operador de máquina, até dentro de uma indústria, operador, são máquinas caras que tem, né? Máquinas, a gente está falando máquinas de mais de 1,5 milhão de sim. reais aí, e não aproveitam essa oportunidade. E, É, o- e a- e o setor florestal tem muita tem muito. oportunidade nesse Nossa senhora, sentido. hoje em dia, uma máquina você tem um conforto melhor do que Sim, qualquer carro que é você anda por aí. verdade. Entendeu? Então, o que a gente vem trabalhando, a gente sempre foi pioneiro, sempre foi pioneiro, não, sempre foi de você preparar em casa, nunca foi de você, vou Ah, trazer de vou trazer fora. alguém, comprar Não, pronto. desde quando a gente começou os desbastes, nós preparamos os operadores que nós botamos nas máquinas, foram todos operadores formados dentro de casa. Pessoas que estavam lá na poda, roçada. Então a gente foi garimpando o povo que tinha um pouco mais de conhecimento e tal. Hoje nós temos operadores lá que, cara, tem um operador que se você botar um hard para ele lá, ele destroça a floresta. O cara produz muito bem. Mas assim, não são todos que conseguem chegar, que tem o mesmo nível. Então você tem que, entendeu? E a gente vem sempre formando. Agora estou fazendo uma reestruturação fiz a parceria com o pessoal, tanto da Komatsu quanto da John Deere, que a gente tem as máquinas lá, para fazer uma reciclagem com os operadores, você trabalhar em cima dos operadores nos problemas individuais de cada um, fazer um ranking deles, para ver quais que estão melhores e estão piores e em que pontos que eu preciso melhorar. Isso é um trabalho que está em desenvolvimento lá e a gente quer fazer com que daí esse que tem um pouco menos de habilidade, de conhecimento, eu trazer ele mais próximo do que está melhor, para me melhorar. Só que isso vai tempo, às vezes a pessoa no meio do caminho desiste, ou, entendeu? Ou o cara não entende, você tem que acabar demitindo o cara. Então tem uma série de problemas. Meu sonho também é montar uma equipe de operadoras. Até na última Expo Forest eu apresentei lá
um plano que a gente fez, a gente pegou, montou uma equipe trouxe um simulador e através do SESI e Senai lá em Caçador, a gente fez uma turma de operadoras e deu um treinamento para tentar formar operadoras e trazer para dentro da empresa. Acho que foi 22 inscritas que a gente que fizeram o curso. Inserir a mulher nesse Eu gostaria de ter mercado. uma equipe, pelo menos aí de umas 4, 5 mulheres, para misturar com o pessoal, porque eu vejo que a mulherada hoje em dia tá, cara, assim, uma coisa que elas se destacam e Sim. assim, tem muito marmanjo aí que perde longe para a mulherada, entendeu? Então, E são equipamentos que nem você falou, mas, confortáveis, fáceis não tem peso, não tem não, força, né? É habilidade, né? só que o que que acontece? Caímos no mesmo problema que é Sim, com todos, tanto homem quanto mulher. sim. Das 20 e poucas que a gente botou no treinamento lá, eu selecionei as 6 melhores e fui chamando. Chamei a primeira, chamei a segunda, daí uma não quis vir por causa disso, outra não quis vir por causa daquilo, né? Eu consegui contratar 3, se não me engano. 2 ou 3. Cara, você não tem noção do problema que deu lá dentro assim, mas não porque por nós, elas começaram a achar problema em tudo, cara. Daí, A entendeu? cor da. Porque não sei o quê, porque tinha que ter isso, ter aquilo. Então, o que aconteceu? Daí uma já machucou a perna, já acabou se afastando. Enfim, eu não consegui, Oxe, das 20 e poucas, não consegui efetivar e nenhuma. manter nenhuma. Ainda não desisti Tá. disso. Eu É. quero voltar Aí, ó. ainda, porque assim, ó, Então, a inserção da mulher na área florestal eu acho muito claro importante, que é. porque E hoje em dia, já tá. Tem muitas mulheres já atuando. nossa, tem Sim. muito. E na fábrica, eu vejo na fábrica, lá tem. Cara, nós temos acho que 930 funcionários na fábrica, deve ter acho que umas 200 e poucas ou 300 mulheres. E tem mulheres lá que trabalham muito melhor do que qualquer homem. Então. Entendeu? Então eu tenho esse sonho de fazer também na floresta. Deixa um recado para as mulheres que É, estão nos então, acompanhando, a oportunidade também só que assim, a de gente operar máquinas precisa ter um florestais. pouco de força de vontade, precisa se É, adaptar porque não é a mesma coisa você trabalhar na cidade, numa fábrica, e você sim, estar lá na floresta. Tem as suas dificuldades, então a gente sim. precisa se adaptar Tem a que isso aí, pisar né? na lama, né? Entendeu? Tem que se sujar, tem que, entendeu? Sim, faz E assim, parte. ó, e a gente não é que a gente vai lá e põe a mulherada para fazer manutenção, não, para, tipo, coisas mais pesadas. Sim. Não, a gente tentou levar de uma forma Que elas tipo, tivessem, coisas que exercitassem fossem habilidades delas. básicas, É, alguma coisa assim, manutenção, o pessoal tá lá direto, então legal. somente uma troca de corrente, entendeu? Coisas Bacana. bacanas assim, coisas simples assim que não, Tá. mas é, Você falou agora há pouco deixa eu agradecer de volta aqui a Komatsu Forest, que está patrocinando e recentemente vocês adquiriram uma nova máquina da Komatsu. sim, a gente, na verdade é um trabalho que a gente vem fazer, porque como eu comentei contigo, né? É, Aí a gente mecanizou lá em 2013, que a gente comprou as primeiras máquinas, vamos dizer, dessa segunda etapa da mecanização, que é uma mecanização mais tecnológica. E na época o que bateu, o que ganhou foi a John Deere. sim, E a gente tem lá, a grande maioria das máquinas hoje é John Deere. sim. Só que assim, eu tenho certeza, se eu tivesse optado por Ponce, ou por Komatsu, ou por quem fosse na época, problemas no decorrer sempre vai acontecer, entendeu? Exato. A qualidade das máquinas está muito similar. Eu acho que assim, ó, hoje qualidade de máquina, não dá para você dizer que uma é melhor, outra é pior. Tem uma que tem um detalhezinho que Um ajuda, a outra tem outra. diferencial, Então, exato. o que que eu fiz agora? Passou-se os anos, então isso a gente vem, porque tudo tem que, como eu falei, você tem que botar no papel e os Sim, números tem que bater. Então a gente veio, até então era só John Deere. Aí o que que a gente fez? O pessoal mesmo me cobrou. E eu falei pro pessoal da John Deere, ó, eu sou muito transparente, eu não sou de ficar falando para você uma coisa e depois não fazer outra. Então, assim, ah, vai surgir a oportunidade de nós testar uma máquina, testar outra, de uma outra marca, e assim, eu acho saudável, tanto para John Deere, que nós temos aqui a maioria das nossas máquinas, quanto para quem vai entrar. Então, assim, e foi um trabalho que, assim, ó, eu até agradeço aqui o Borba, o Nix, o próprio o Eric, que foram pessoas que, assim, desde que assumiram ali, vieram e assim insistindo. insistindo e, assim, como é que eu posso dizer? Eu até me senti lisonjeado porque, pô, eles fizeram tanto, O me esforço, né? ajudaram o Sim. esforço deles para ter uma máquina conosco e a gente dividir e ganhar junto, que eu acho que foi importante e no final das contas eu acabei na equalização, vamos dizer,
eu acabei comprando mais uma máquina da John Deere e comprei uma máquina da Komatsu também. Para quê? Eu vou botar as duas junto. Exato, isso que eu ia falar, é a melhor forma de você analisar, Porque porque é dentro da mesma área, dentro da sua realidade de trabalho, sim. e você tem a capacidade E de eu estou analisar. acostumado com uma coisa que acaba sendo rotina. Então, Sim, será que para você saber como é que é lá do outro lado, você tem que testar? exato. Aí o que eu fiz? Eu trouxe a máquina para testar e ficou em teste, mas comparado com uma máquina usada. A negociação foi andando, no final acabou se encaminhando de uma forma que eu nem imaginava. A minha ideia era o que é? Chegar no final, escolher uma e acabou. Eu Sim. ia substituir uma máquina. Pois não acredito que no final eu acabei optando de pegar uma e digo, vou pegar outra também para botar as duas É, novas e as duas junto na mesma frente e daí vamos botar o... depois você me conta. Então foi interessante. Ah, Foi legal, legal. vamos acompanhar. Então vamos encerrar esse primeiro bloco com o Fábio Parisotto, diretor florestal do grupo Frameport. E após o intervalo, vamos conversar mais a respeito da indústria Frameport, onde a esposa Maria Fernanda hoje é a presidente do grupo. Tenho curiosidade de saber essa relação de floresta marido e da indústria esposa, como Vamos lá, que, vamos lá. como que rola. Até daqui a pouco. Não esquecendo novamente o meu agradecimento à Komatsu Force do Brasil e também à Rotary Axe, que está aqui com o seu sabre, com as suas ponteiras, com seus dentes, com as suas coroas. E até daqui a pouco, após o intervalo. Estamos de volta aqui no podcast Referência, hoje com o diretor florestal do grupo Frameport, Fábio Parisotto, que veio lá da cidade Caçadora aqui para Curitiba participar do nosso podcast. Que tem o apoio de hoje da Komatsu Force do Brasil, empresa que desenvolve e fornece tecnologias, equipamentos e serviços para os mercados de construção, mineração, empilhadeiras industrial e florestal. No Brasil, a Komatsu Force oferece o Harvester, Planter, Felibante e outros equipamentos e serviços. Abraços aos amigos diretor-presidente Eduardo Nix e para o gerente de marketing e vendas Carlos Borba. Também o meu agradecimento à Rotary Axe, empresa brasileira fabricante de peças de reposição para corte florestal mecanizado. Entrega soluções e tecnologia com produtos qualificados como sabres, dentes de corte, ponteiras substituíveis, acessórios, disco de feller, coroas de tração e facas para picadores. Um abração aí também aos amigos Victor Hugo, Bruna Polo e Mara Krieger. Também uma homenagem, também a gente falou do Augusto, eu quero também deixar um abraço para a família Krieger, ao seu Werner, que foi o fundador da Rotary Axe, que infelizmente no Covid nós perdemos ele, mas que era uma pessoa também muito querida aí no setor, o professor Pardal do setor florestal, ele que criava essas ferramentas que são bem essencial aí para o setor florestal. Fábio, falamos de floresta, agora essa floresta que vai para indústria. Me diga uma coisa, você é casado, quantos anos casado já? 2004, faz 20 anos? 20 anos. Eu também vou fazer 20 21. anos esse ano. 20 Mais uns 5 de namoro, então estamos quase 25, 26 anos aí. Maravilha. E hoje ela assumiu a presidência da Frameport, a Maria Isso, Fernanda. Maria Fernanda, que é a filha mais nova de 4 filhas, né, que o Sogros tinha. E foi até também, não sei se Pô, claro, posso comentar, mas pode, enfim, fica à vontade. foi uma coisa O risco é seu. foi uma coisa bem interessante que aconteceu, porque o seu Frâncio sempre foi uma pessoa pioneira, uma pessoa para frente, uma coisa que só que ele de certa forma, eu não sei se ele
ele estava trabalhando para fazer a transição, mas acho que na cabeça dele ele não queria largar, não queria, entendeu? Ou até, não sei o que passava na cabeça dele, mas enfim, ele sempre foi estrategista e sempre foi muito. Então, tem coisas que você não entende, mas depois, com o passar do tempo, você acaba entendendo. Ele fez uma transição de uma forma que foi uma bruscamente, porque ele faleceu, claro, né? Sim. Mas a única coisa que ele falou para minha esposa ao longo desse. Porque assim, ó, a empresa. Ele vem fazendo uma reestruturação societária lá desde 2005, foi mudando algumas coisas, ajustando e tal. E agora, nesse último ano, ele tinha um passo maior para fazer. Tipo, as filhas já estavam inseridas como sócias da empresa, então estava estruturando e tinha uma finalização que era a sucessão que ele queria fazer. Que ele nos falava que ele para mim, ele me falou que na Florestal eu vou intitular você, vou empossar você como diretor da Florestal e vou te passar a parte legal, né, para você assumir também, que antes era sempre ele que estava com a caneta na mão e eu vou passar para você. Mas na indústria ele não deixou claro isso, sabe? Tanto é que quando deu o AVC nele, foi no dia 7 de maio, uma semana antes estava para fechar um contrato. 7 de maio de 2022. 22. Ele estava naquela semana para fechar um contrato num pavilhão, no investimento, da sequência de investimento que ele vinha fazendo, e o outro sócio dele lá questionou ele, mas Augusto, isso aqui não é para nós, você precisa me falar o que você pensa pro futuro e qual que é a tua ideia. Aí ali ele abriu o jogo com ele e falou, não, eu penso em colocar a Maria Fernanda, que é a minha filha mais nova, na presidência, no meu lugar e tal. E daí deu as outras diretrizes que ele pensava, mas para ela ele não falou nada. Ele só falou para ela, um determinado momento ele falou para ela assim, ó, minha filha, vai pro que ela sempre foi do RH, ela era coordenadora do RH e sempre estava ali envolvida. Ela contratou todas as pessoas praticamente da empresa hoje que estão lá, a grande maioria foi ela que contratou, conhecia todo mundo, então essa parte de humanas, de pessoas, ela era muito parecida com o seu França e ela tinha essa. Então acho que talvez por isso que ele, e pela maneira como se assemelhava muito a ele, quis botar ela. Então, só que ele não falou para ela, ele falou só para ela assim, ó, você tenta achar alguém no teu lugar, vai pensando em alguém para botar no teu lugar que eu tô com umas ideias para o futuro aí. E não falou mais nada. Aí dá o AVC nele, acabou falecendo. E daí, como é que fica? Daí o outro sócio veio, conversou comigo, ó, ele me falou isso, então você senta com elas, com as filhas, porque ficou aquela coisa assim, né, de, pô, como é que vai ser, será a aceitação das outras também, entendeu? Então, foi uma coisa assim delicada, mas de certa forma acho que ele fez, até isso ele pensou, ele nos deu o tempo, deu um AVC, ele ficou 2 semanas, deu tempo pra gente também, acho que talvez, agora pensando, depois que acontece, né, como eu falei, para dar tempo para você organizar as coisas, organizamos na empresa, alteramos o contrato, então a empresa não sofreu nada, já tinha uma estruturação antes que tinha sido feita, e o que aconteceu? Acabou a Fernanda assumindo, assim, que nem o povo fala, caiu o travesseiro de bronze no colo dela e ela teve que assumir, entendeu? Então, não que não tivesse preparada, ela tem um conhecimento grande da empresa, sabe tudo, mas algumas coisas ela tem um pouco de dificuldade, então mas isso é normal, né? Numa transição. Você ajuda ela. E daí a gente participa. Tipo, participa na também. medida do possível, eu sempre tô. Não tem nem como ser diferente, né? A gente é casado e a gente divide praticamente tudo e daí acaba um ajudando o outro, entendeu? Então foi uma coisa assim, uma transição bem tranquila, apesar do que aconteceu, da maneira como aconteceu, foi uma coisa bem tranquila e a empresa continuou, as pessoas abraçaram a causa, nos ajudaram, a equipe é muito. Porque assim, o Franço era quem que era o sócio? É o Franço e o Aurélio? Aurélio, isso. Tá, Os e dois. eles são. E daí eu tenho os filhos do Aurélio, que é o Marco Aurélio, que trabalha na empresa, os outros não atuam. Sei, é o Marco Aurélio que atua. Isso, é o Marco Aurélio da parte técnica. E a Maria Fernanda também atuava. Atuava. Do seu Franço era a Maria Fernanda, que era diretor de RH, gerente de RH lá. Sim. E a outra, a Ana Cristina, que é a mais velha, Sim. atua na área financeira. Então, aí acabou, a Ana continua lá na parte financeira e a Fernanda assumiu daí a presidência. Então, a minha curiosidade é o seguinte:
você corta a tora para oferecer à indústria. E quando corta errado essa tora? Quando não chega a madeira com o nó correto? Como que é essa discussão em casa? Não, ali não chega também a Não chega, tanto. você não erra nem, Não, nem pode. não digo que não A era, porque floresta não ninguém é pode falhar perfeito, nessa. né? Mas assim, a gente acaba. Você tem que acabar. Você vive aquilo ali, entendeu? Então você não tem como você. Isso, agora aqui não vamos viver como marido e mulher, Sim, agora não. Você acaba, é é uma claro. coisa natural, né? É. E eu acho que é isso que faz as coisas se tornarem mais leves e mais tranquilas, porque a gente um apoia o outro e acho que assim. Algumas coisas que eu posso ajudar, eu ajudo, que eu tenho um pouco mais de facilidade, eu ajudo, outras coisas ela me puxa a orelha e me, entendeu? Então, E vocês estão crescendo a indústria, né, Fábio? sim, Vocês sim. estão crescendo agora. A Portas está mantendo o mesmo volume ou também está crescendo esse volume A de gente tem um portas? processo de expansão que vem sendo investido lá faz. Nós estamos com a construtora já faz desde 2016, para você ter uma ideia, que está lá dentro da empresa, com obras de De ampliação. ampliação. Então a gente tem o plano diretor nosso, ele tem vamos dizer, um norte aonde que a gente quer chegar, o que precisa ser feito, que é mais ou menos o que foi traçado pelo seu Francis e toda a equipe, e nos deixou a tarefa de casa. Nós temos que, da nossa maneira, não vamos fazer como ele talvez iria fazer, mas assim, da nossa maneira temos que seguir, e a nossa ideia é seguir nessa linha. Então a gente vem expandindo, todos os anos a gente fez uma, porque ali na área que a gente está instalado, o problema é o terreno é meio dobrado, então teve muito investimento em infraestrutura de terraplanagem. Ele fica no alto, assim, Então eu a gente conheço. teve que fazer muito aterro, muita coisa. Então teve parte de infraestrutura, foi muito tempo e foi investido muito. Agora a gente está finalizando o investimento numa serraria nova, Me conta, e essa isso, serraria que é da Mendes Máquinas, né, isso um parceiro nosso aqui A também. gente também, essa serraria é um investimento grande, o seu Francio, tanto é que eu achei achei Os os manuscritos. manuscritos dele lá da primeira reunião que ele fez com o pessoal da Mendes e ele estava escrito lá. Nós precisamos de uma serraria que consiga absorver todo o material que a floresta nos fornece. Então esse O o desejo desejo dele. dele. Ele quer absorver a floresta inteira para a O serraria. que você puder absorver Em dentro cima da da cidade. Então, floresta. é um investimento bem complexo, eu diria assim, que a própria Mendes também tem as suas dificuldades, até pelo tamanho do Sim, investimento, sim, nós também. Então, assim, juntos a gente está fazendo o trabalho e estamos chegando, demorando um pouco, além do que nós tínhamos, do que nós imaginávamos, mas enfim, Tá tá no indo caminho certo. consistente, Está indo consistente e a gente está chegando nos níveis e vamos chegar nos níveis Qual que o volume de madeira serrada que é o que é planejado? hoje a gente tem ideia de produzir num turno 7.500 a 8.000 metros cúbicos de madeira serrada, num turno. Que é mais ou menos o que a fábrica vai absorver e vai consumir lá no estágio final da ampliação para chegar nos 300 container mês De aí, que portas. é de portas, porque assim, o A projeto, ideia é a serraria para portas. a ideia é porta, só que agora o que acontece? Então tem o investimento da serraria, que vai para atender isso aí, e tem outros investimentos que estão saindo, a gente também estamos investindo numa fábrica de finger, que vai fazer madeira fingada, vai fazer painéis e fazer alguns componentes para a fábrica. E um subproduto que vai sair de lá que vai ser a moldura, direcionada para nossas portas. Tipo, não vai ser uma fábrica de moldura para Sim, produzir moldura e vender para o mercado, não. certo. Em alta produção, não. Ela tem uma capacidade de produção dessas molduras que vai girar em torno de uns 50 container de moldura. E a ideia é a gente chegar nos 250 container de porta. Hoje a gente está produzindo uns 130, carregando uns 150, 140, dependendo do mês aí. Estamos numa média assim. E a ideia é você ir ampliando isso aí de acordo com o mercado também, porque não adianta você investir e depois o mercado não, entendeu? E o Só que mercado de vocês é 100% dos Estados Unidos. 100% americano, a Americano. gente, a gente entrega, vamos dizer, os nossos principais clientes são americanos, estão nos Estados Unidos, alguma coisa no Canadá, porque a gente fornece a folha da porta e a porta camarão, que o pessoal fala, que é Sim. a porta FR, a gente chama lá, portas dobráveis, para esses grandes distribuidores, que é Home Depot, Lowe's, Gelden, outros clientes lá. Então, eles são grandes distribuidores que têm várias lojas esparramadas por todos os Estados Unidos.
e a gente fornece para eles e eles vendem para o consumidor final, entendeu? Então, porque lá nos Estados Unidos o pessoal tem uma cultura um pouco diferente da nossa. Eles mesmos vão lá, escolhem a porta, pegam, vão lá na Instala. casa, instalam. Então, é É uma isso. porta, vamos dizer, baseado no mercado americano. Então, Claro. te direciona para lá. Então, todo o investimento que a gente está fazendo ali é baseado no que a gente almeja lá na frente. Porque o mercado, às vezes, eles dão aqueles boom, e se você não estiver preparado, você não consegue atender. Ou alguém vem e passa por cima de você e te deixa. Então, Entendi. a indústria nunca pode parar de investir, né? Então, a gente É. tem que estar sempre investindo, reinvestindo. O que entra, você acaba reinvestindo. Então, isso é uma coisa, uma constância. E a gente qual que é a ideia do seu França? Certo. Nós preparar uma fábrica para que lá na frente nós consiga atingir níveis que hoje poucas fábricas do mundo conseguem, entendeu? Porque a nossa fábrica ela é muito versátil também nesse sentido. Ela produz, hoje nós temos acho que em torno de 14, 15 mil itens que podem ser produzidos dentro da fábrica. Eu não sei certo a quantidade, mas alguns números do passado que eu lembro que a gente comentava, todo mês gira dentro da fábrica em torno de 400, 500, até perto de 600 modelos de portas que são produzidas diariamente. Então são níveis e uma flexibilidade muito grande de produção, entendeu? Então a gente precisa ter, a fábrica precisa ser versátil e precisa atender o que vem a demanda, entendeu? Então a ideia dele é sempre você estar na frente, nunca você deixar, não, agora o mercado quer, então agora eu vou começar a conseguir. Você perde tempo, né? Só que com os planos que você faz nem sempre você consegue atingir conforme você planeja, porque o mercado muda muito, muito rapidamente, né? Assim como ele está bom, daqui a pouco ele dá uma queda e níveis de a pandemia. A pandemia foi uma coisa que para uns foi ruim, mas para nós foi muito bom, porque deu uma produção, explodiu. Sim, Só que teve a consequência. Qual? Depois, do final, o que aconteceu? A demanda foi tão grande, foi pedido e pedido e pedido, então teve antecipações de pedido, o pessoal estava acostumado com demora na entrega, e o que aconteceu? Acumulou tudo em trânsito, Gargalo. o gargalo chegou lá, no momento encheu os estoques, o pessoal estocando fora, em locais até fora no tempo lá, com lonas e coisa, porque não tinha espaço para armazenar. O que aconteceu? Os pedidos aqui internamente acabou diminuindo. Então, Sim, o estoque no ficou. ano 2022 ali, É. a gente vinha no ano da pandemia, então até metade, até agosto de 2022, foi mês a mês recorde de produção. Todo mês batendo recorde de produção, de carregamento e tal. Agosto caiu para menos da metade. E assim foi até o final do ano. Para você ter uma ideia, em agosto, se não me engano, a gente carregou 180 containers. Em janeiro de 2023, carregamos 7. Caramba. Entendeu? Então, Certo. e assim, coincidindo tudo isso com a morte do seu França, Nossa. então a gente estava num momento assim bem turbulento e a gente também se adaptando. Então foi um período bem, bem difícil que nos deu um aprendizado muito grande. A gente, com isso, acho que as coisas foram indo, a equipe toda junto, o próprio nosso representante lá, nosso diretor comercial, nos dando apoio e veio mais frequente para cá, reuniões periódicas, e a gente acabou alinhando e as coisas foram, o mercado também foi se acalmando, passou aquele boom da pandemia e acho que as coisas agora estão. E você falou no bloco anterior a respeito que se a serraria produzir o que vocês estão imaginando, a floresta de vocês não aguenta? É isso mesmo? Na verdade, o que acontece? A serraria tem capacidade se for botar 2 turnos, ela vai serrar 15 mil cúbicos. É para produzir de 15, mas vamos dizer, o pessoal da Mendes até fala, de novo, tem, pela expertise deles, Certo. e assim, você planeja os 15, mas depois você vai ajustando, você pode chegar daqui a pouco a 18, 20, entendeu? Então, se você for, vamos dizer, 15 mil Tá. cúbicos, vai dar 30 mil toneladas de tora mês, 35 mil toneladas de tora mês. Então, vamos dizer, não que você não vai ter floresta, mas vai ficar mais apertado, Sim. entendeu? Então você consegue, você vai ter que. Por isso que nós temos um plano, hoje a gente tem um plano de ampliação, que veio desde a época Talvez do teria que seu França. diminuir de 25 para 20, talvez. Talvez, ou assim, a gente ampliar também a área. Sim, A meta pra- nossa é chegar, hoje está com perto de 9, é chegar a 12 mil, vamos dizer assim, que eles têm uma folga e uma tranquilidade maior. Só que daí, com toda essa bagunça no mercado, a agricultura foi lá em cima,
preço de terra subiu, É, a terra arrendamento subiu, mudou, é. empresas todas com o mesmo foco, todo mundo ampliando, todo mundo com demanda de madeira, e daí a busca por terra disponível ficou uma guerra, né? Então isso também é uma dificuldade que a gente tem hoje para você chegar qual que é o valor real da terra hoje. Cara, chegou momentos aí da É o valor de quem pós-pandemia. paga. O valor real de quem Entendeu? paga. Mas só que assim, será que isso vai remunerar? É. Será que eu consigo remunerar num ciclo, ou 2 ciclos, ou 3 ciclos? E daí, como é que faz? Exato. Você vai investir na terra, você tem no mínimo um ciclo para você pagar o que você investiu. Exato. Então, será que eu vou ter condição de continuar investindo nesse nível, né, nessas condições? Então, tudo isso é muito, muito perigoso, você tem que ir com calma. Hoje a gente continua a ampliação de terra, de áreas, mas assim, uma coisa com mais cautela, você não é toda área que oferta que você vai e compra, então você tem que ter um pouco de cautela, porque para tentar chegar num consenso de preço, né? Porque hoje o mercado está muito. E essa madeira serrada que vocês fazem hoje é para 100% para as portas de vocês. Isso. Se chegar nesse volume, vocês vão exportar só madeira serrada? Não, Não? a nossa ideia, tanto é que assim, ó, a serraria foi planejada para ter um volume maior de produção, porque o seu França sempre foi, ele nunca, como ele falou, você tem que absorver tudo que a floresta pode produzir. Para você ter uma ideia, a linha principal da serraria, ela vai produzir vai serrar toras de 15 a 30, a 40, 45, e foi feita uma linha de carro de fita que vai serrar toras daí de 45 até 1,30 m de diâmetro, ela tem capacidade de serrar. Será que nós vamos ter tora de 1,30 m? Não sei. Pô, eu acho que hoje não tem tora desse diâmetro. Tem toras grossas, tem tora de 80, 90, tem alguma coisa. Mas não vai ser, entendeu? Sim. Mas o que ele quis com isso? Ter uma flexibilidade muito grande do investimento. Para você lá na frente não sofrer. Entendeu? Você está preparado. Veio, você tem a condição de fazer. Entendeu? Então o foco nosso é esse. Tipo, a gente vai botar a serraria. Você não vai, porque se você for lá payback, você tem que botar ela a produzir os 2 turnos, capacidade full e serrar para você poder. Só que o nosso foco não. Se for só olhar só o payback, daí não dá. A gente tem essa consciência aqui. A gente vai investir um valor grande, ela vai demorar um pouco mais para você pagar, mas em contrapartida nós vamos ter flexibilidade, vamos ter condição de ter nossa floresta, ter qualidade. Então você tem uma série de coisas que nem sempre é questão estratégica, né? Coloca vocês em um patamar diferente. Isso, entendeu? Então a gente tem condição de comprar floresta em pé, daqui a pouco se o mercado tiver, entendeu? Ou podemos produzir, serrar para alguém e vender a madeira para serrar, secar e entregar para o cara de volta. Então a gente tem algumas alternativas, mas assim, o foco não é você botar a serraria para produzir para vender para o mercado. Tentar agregar o máximo de valor possível na madeira para que você tenha um resultado melhor. Entendeu? E o que vocês planejam para fazer com o subproduto dessa madeira serrada, que é a serragem? Existe algum projeto para pelletizar, para fazer alguma coisa? Tem um projeto que está, vamos dizer, em stand-by lá, que a gente na época conversou muito, foi em feiras, eu até fui com ele, o seu Augusto, para a Alemanha lá ver alguns projetos de pellet. Mas assim, ó, hoje nós temos outras prioridades. Assim, o mercado está absorvendo esse resíduo. A Maravalha eu consigo colocar, tem demanda, o pessoal está comprando. O cavaco limpo também, tipo, o que produzir está saindo. O cavaco para biomassa, o que a gente produzir hoje a gente vai consumir, porque até talvez vai ter uma falta. Pode ser que eu tenha que talvez aproveitar alguma coisa da floresta para você picar ou comprar cavaco de terceiro. Enfim, a gente está. O resíduo ele tá, não é problema, entendeu? O pellet seria para quê? Não, você tem uma geração de resíduo muito grande, você vai ter que ter um subproduto para você consumir esse resíduo e você dar destino. Então, a gente está. Por isso que a gente deixou esse projeto um pouco de lado, porque hoje não tem sobra de material para você produzir, entendeu? Entendi. Eu tive visitando também, junto com a Mendes, a fábrica deles lá na Todesmad. Sim. Você já esteve lá? Não tive lá, mas eu. Vá lá para você, Sim. porque é importante fazer esse benchmark. Sim. E eles pelletizam.
E sim. eles peletizam a Tem soja. ali em Caçador tem a Dami, acho Tem que a tem o Dami tá Sul, peletizando. tem A várias Sincol indústrias. também, né? A Sincol, se não me engano, acho que não É, tenho a certeza. Braspaine começou a Isso. peletizar. Então, assim, É um movimento. só que o que que acontece? É o que a gente tem conversado também. Por isso que também a gente deixou um pouco de lado, porque o mercado do pele tem uma coisa também que É, ele ele estava tá. lá em cima, Sei. agora já deu uma É reduzida, que então. quem conduz esse preço é a Europa. É É, o frio, é a guerra na Rússia, isso, é entende? vários fatores. Tem, vários fatores que influenciam. Então, assim, para nós, seria a ideia de você fazer uma fábrica de pele, tá lá o projeto, tudo, Certo. mas agora não, Não há não necessidade. tem necessidade, entendeu? Então, vamos focar no nosso negócio, nos Certo. nossos investimentos que a gente precisa fazer, entende? Então, Maravilha. Fábio, a gente tem um bloco aqui que se chama Isso é referência para você. Então a gente vai passar algumas imagens aqui e você diz por que que é referência para você essas vamos lá, imagens. vamos lá. Barba, não é o Borba, viu, Borba? É o Barba aqui. Nós temos o Carlos Barba. Pescaria, é referência ou é só para contar a história? Cara, pescaria é uma coisa assim, acho que é um hobby, é uma coisa que você, para você mudar um pouco, sair um pouco do teu foco, da tua coisa, até para botar a cabeça para pensar, eu acho que é uma coisa legal. A gente tem um lago lá na fazenda e é uma coisa que eu faço de vez em quando mesmo que não seja para ir lá pescar, mas eu estar em contato com os peixes, tratar os peixes lá e É coisa, e você tilápia que você tem lá? não tem uma porção. Agora o dourado está tomando Ah, não. conta de tudo lá. Eu botei tilápia, botei Sim. traíra, trairão, um monte de peixe, enfim, mas o que está dominando lá é o dourado. E assim, a gente vai lá, pesca, faz um peixinho e tal. Então é uma coisa que para mim é referência também, porque é uma coisa que te desestressa, te Ele, deixa ele é ele é desestressante. Principalmente você faz pescaria com molinete, carretilha. carretilha. É. E isso, as pessoas, por exemplo, quem quer relaxar faz yoga. Posso estar falando bobagem, tá? Salvo mas é uma concepção minha. Que quando você faz yoga, você concentra, né? A concentração tua vai nas pontas dos dedos. Uhum. E a pescaria tem muito isso, porque a tua concentração está na linha. É, Você fica toda aquela concentração na linha, esperando o toque a vibração leve. isso Então, aí. toda essa energia que você transfere para a ponta do seu dedo, aquela sensibilidade, aquela concentração, diz que Eu é uma gosto. ferramenta de relaxamento fantástica. Eu gosto. Sempre que possível a gente Eu tá lá também. Eu, ao redor putz, do eu não estou lago. pescando muito, mas é uma prática É bom, fantástica. é muito gostoso. Próximo, Barba. Viagem para você. Cara, viagem é uma coisa também que eu acho que é não só para a questão de você desestressar, você ter bons momentos com a família, férias e coisa, mas a viagem é uma coisa que te abre a mente, eu diria assim. Eu vejo as minhas meninas, a gente acostumou, São quantas eu tenho filhas? duas meninas, Duas filhas. a Clarissa e a Quantos Beatriz. A anos? Clarissa vai fazer 19 agora, final Ah, do já ano, e a são, Beatriz vai fazer 15. já são moças já. São. A Clarissa está estudando aqui em Curitiba, faz arquitetura na PUC. E assim, a gente sempre acaba comparando elas com, tipo, com outras crianças. A gente sempre viajou muito assim, elas desde pequena, e a gente vê a diferença tipo, de conhecimento, de visão, de desenvoltura, de destreza delas com relação a isso. Então, e você viaja, você conhece, você abre a mente, você conhece o mundo, né? Você É, pode, que nem um amigo meu, para você ver as coisas, tem que sair de casa. é, Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante para tudo. Você é. tem que você tem que viajar, você tem que ver o que tem lá fora, você quer saber o que que é tecnologia, o que que tem no mercado, você tem que ir lá numa feira, você tem que ir lá em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, ver o que está acontecendo lá, porque isso é uma coisa que sempre também foi referência para a gente. O seu França mesmo fala, lá no passado, quando ele precisou, por que que ele foi pioneiro no Pinos? Porque ele viajou para a Europa e ele viu que lá na Europa lá naquela época ele viajou em 70 alguma coisa, 71, 72, lá ele viu que o futuro seria o Pinos, entendeu? Tanto é que ele chegou, veio para Caçador, foi numa reunião lá da Associação Comercial e apresentou para o povo que estava lá, de ó, eu se fosse vocês, tinha muitos madeireiros ali na época em Buia, Sim. Pinheiro e coisa, ele falou, ó, eu se fosse vocês, isso é uma coisa que ele sempre contava. Aqui nós temos aí uma área de floresta aí enorme, se juntar todos vocês, empresários aqui.
Eles pediram para o que que você viu lá que poderia nos trazer de novidade. Eu falei, se fosse eu vocês, eu cortava tudo que tiver de embuia e araucária e vendia, ponhava o dinheiro no bolso e começava a plantar pinos. Pô, os madeireiros mais antigos, o que que esse louco tá falando? Isso é loucura. Digo, Só que não, isso aí é coisa que você vai ver. Teve um que levantou e saiu o porta-fólio. Eu não vou ficar aqui escutando besteira. Ver se eu vou cortar madeira para plantar capoeira. Mas nem pensar. Isso ele falou. Outros que depois vieram falar para ele que, seu Francio, o senhor me falou naquela época, o senhor falou lá, e se eu tivesse seguido seus conselhos, hoje eu estaria, entendeu? Teria muito mais floresta, sim, entendeu? Não teria perdido tanto tempo e dinheiro ao longo dos anos. Então é uma coisa que a viagem, visão assim, ó, eu acho futura. que viagem amplia a tua cabeça e te dá Eu imagino que conhecimento. você fica olhando as portas dos lugares. Com certeza, né? Você vai ver porta, você vê floresta, você vê É, máquina, você vê tudo, né? é, Você vai ver o que tem de diferente, né? exato. E para finalizar, esse eu acho que é bem referência para você. Puta, esse é, até me emociono porque É foi, verdade. Não, claro, não é essa a intenção. Claro que a gente se emociona, até eu me emociono porque eu conheci o seu Franço, uma pessoa. eu acho assim, ó, só quem conviveu com ele sabe o valor que ele tem. Assim, o conhecimento, o pioneirismo, a história que ele fez. Assim, eu participo de feiras, a gente vai, até eu comento com a família, com a minha esposa, antes de vir, estava mostrando a minha sogra, eu comentei com ela, eu gosto de ter. Onde você vai, você fala que é da Frame, que é É, todo mundo, mas e o seu França? Todo mundo tem uma história para contar dele, todo mundo tem, assim. E ele, para mim, foi o segundo pai. Eu perdi meu pai com 2010 e e eu convivi, acho que mais tempo até com ele do que com meu pai, porque depois eu casei, trabalhei na empresa, acabei tendo muito contato direto com ele diariamente, e isso me trouxe um crescimento, um conhecimento que eu sou grato pro resto da minha vida. Então, o que eu sou hoje, com certeza ele tem muito disso, tem não, muito dele. e essa a gente fez, eu fiz questão de colocar essa imagem lá, inclusive com o prêmio referência Sim, quando ele, a gente, e foi uma pena que foi no período da pandemia que a gente fez essa homenagem ao Franço, ao grupo Fanport, e ele não pôde estar aqui. Ele fez até um vídeo para nós na época. E eu fiz questão de colocar, Fábio. Claro que a gente sabe que isso emociona, eu sei, mas é mais para relembrar mesmo a sim, não, eu história, entendo. o nome do França, porque eu tenho certeza que ele tratava o comprador máximo dele lá nos Estados Unidos como me tratou eu, simples jornalista da revista Referência. Quando eu fui lá, ele ficou 1 hora e meia comigo conversando, contando a história desde o início, tudo, falando que ele adorava a revista, que ele lia, que ele acompanhava. É, realmente ele assim, ó, a gente sempre fala que ele é a pessoa que menos tinha tempo na empresa e a que mais tinha tempo ao mesmo tempo. Porque assim, cara, fosse quem for que chegasse lá na empresa, podia ser qualquer um, independente de empresa, de nível social, do que fosse. Se chegasse lá, eu queria falar com o seu Franço, ele recebia e assim, ó, ele sentava lá, ele conversava sobre todos os assuntos possíveis. Entendeu? Com certeza você sentou lá, ele deve ter Não, ele também contou desde a época que ele saiu, e ele te sugou muito também, com muita certeza, informação. para ter informação, para ver como é que é, entendeu? Então, uma coisa que isso a gente, eu até falava para ele, seu Francis, mas tem, às vezes eu via o pessoal pedir autorização para ir pescar num lago nosso lá. Seu Francis, mas transfere para mim isso aí lá que a gente até para filtrar um pouco para o senhor aqui, que o senhor tem um pouco mais de tempo. Não, deixa, eu gosto. Por quê? O pessoal vinha lá, ele conversava, e especulava, ia perguntando, então assim, aí ele tinha conversa para falar do assunto que fosse, entendeu? Então, desde o que você imaginasse, você podia puxar um assunto com ele que ele tinha conhecimento, entende? Então, para mim, eu acho que é uma referência muito importante na minha vida e com certeza vou ser grato. E É, vou seguir os passos que ele deixou junto com a minha esposa. Tenho certeza que ela também tem muito orgulho de ter tido a oportunidade de ser filha dele e de estar no lugar que ela está. Eu acho que não é por nada, ela conquistou o lugar assim, e tudo por ensinamento dele. E assim a gente vai seguir o legado que ele deixou, com certeza, para muito tempo e esperamos é, que, é, que ele seja lembrado por muitos e muitos anos aí, porque é uma referência muito grande
para todos aí. Seu Augusto Frâncio. Foi realmente uma pessoa. é, eu tenho. Vou falar duas coisas aqui para a gente finalizar. Uma delas é que o que eu sinto, né? É o que eu gostaria muito de podcast ter tido essa oportunidade Você de sabe que, ele estar aqui com, você sabe né? que eu, Também como você está, né? Tá conversando porque aí eu tinha que ter umas 3, 4 horas não, de programa. com certeza. Você sabe, Fábio, que quando você me convidou, a primeira coisa que eu pensei É, foi, puta merda, por que que ele não tá aqui para ele ir junto? Ou ele lá, não eu. sim. Tenho certeza que assim, até eu gostaria de estar junto com ele. Eu assisti a entrevista Não, com o Álvaro e imagina com, você. com o Álvaro pai, Álvaro filho. Achei muito legal e eu lembrei muito dele assim, de um puta merda que oportunidade que seria da gente estar junto lá, a própria Fernanda junto aqui e falar e ele dar o ensinamento que ele tinha. Então, E a segunda coisa que eu queria falar é que nós somos pais, né? sim, Você é pai, eu sou pai, e pai de filha. E nada melhor que honrar um pai é você é, ter a tua esposa, com tuas filhas. certeza. E com certeza você deve ser um grande pai, um grande marido, um grande empresário da empresa que ele criou. Sim, Então é a melhor forma de você honrar a memória dele é com certeza. carregar esse legado É aí, isso aí, nos honrar orgulha a muito. família sua É, e o teu trabalho. Fábio, gratidão, muito, muito, muita gratidão mesmo pela tua é, presença aqui. E deixo você aí, a tua palavra eu, final, que você. eu que quero agradecer, porque assim, até no primeiro momento que você me convidou, puta, mas o que que eu vou lá falar o quê? Digo, mas é que assim, tem esse um Ah, pouco, como né? não, tio? Tem muita coisa Mas é para que assim, contar a aí. gente sempre fica, eu não tá muito acostumado, mas você é uma pessoa tranquila, uma pessoa que me deixou também aqui tranquilo, e assim, só o fato de a gente estar conversando aqui foi muito importante, relembrando coisas e falando do mercado, falando de floresta, que é uma coisa que a gente acaba se apaixonando, né? Então, quero de coração agradecer a revista Referência aí pela oportunidade e pelo convite. Fico muito honrado de fazer parte desse podcast. Pode ter certeza que é uma coisa que vai marcar para a minha vida também, com certeza. Que E legal. vamos levar essa memória para sempre. Então, tá bom. Legal. Eu vou agradecer aqui a Komatsu Force do Brasil e também a Rotary Axe, que deixou, a Rotary Axe acabou mandando um brinde para entregar Opa, para você. obrigado, obrigado. Pescar lá e Aí, ó, deixar. E os dois bonés aqui para você obrigado. pescar. Alcança ali, faz favor, que dá mais longe para mim. Aí, ó, Deixou para você os dois show de bonés da bola. Rotary Obrigado aí, ó. Tamo bem, ó. e, Garantido, ó. e o Borba, eu tenho certeza que o Carlos Borba vai mandar. Você deve ter já uma Tarde. miniatura lá Sim, sim. da máquina Já dele, tô. aquelas miniaturas da. Eu falei para ele, tem que botar uma em cima eu tenho atrás da minha mesa lá no meu escritório. Eu tenho algumas miniaturas lá e eu falei, ó, tem que botar uma aqui da vermelha para ela ir crescendo, né? Vou adubando ela aqui, ela vai crescendo. Ah, Isso aí. então tá bom. Gratidão, Fábio Parisotto, sensacional, muito legal. Gratidão também à Komatsu Force do Brasil, que fabrica aí Harvester, Planter, Felibante e outros equipamentos e serviços para o segmento florestal. E a Rotary Axe, que é uma empresa fabricante 100% brasileira, peças de reposição para corte florestal, como sabres, que é esse aqui, dentes de corte, ponteiras substituíveis, acessórios, disco de feller, coroas de tração e facas para picadoras. Gratidão a você que acompanhou esse podcast e até a próxima.